Estamos estudando sobre o plano de Deus para a família. E a minha esposa e eu, nós temos sido abençoados por Deus com 10 presentes muito especiais que eu quero mostrar para vocês agora. Deus tem nos dado nosso filho mais velho, André, casado com a Erin, que é de descendência sul-coreana, e Deus nos deu 4 netos com eles, todos esses netos com olhozinho puxadinho. Nós louvamos a Deus por estes 4 netos. E o nosso filho do meio, o Lucas, ele casou com a Amanda, que é de descendência alemã, e eles nos deram mais 3 netos. Esses são com os olhos um pouco mais claros. E por fim, nós temos o nosso filho mais novo, Marcos, que casou com a Jéssica. A Jéssica cresceu em Los Angeles e ela então vem de variadas etnias norte-americanas. E eles nos deram 2 netos, Samuel e James, e agora, nesta semana, nos deram mais um neto, que nasceu, o Benjamin. Então nós louvamos a Deus por estes 10 netos, esses presentes de Deus em nossa vida. Agora você também pertence a uma família, e cada membro da sua família também é criado à imagem de Deus. E este é o assunto que nós queremos estudar nesta semana, nesta lição. A imagem de Deus na família. Queremos ver o que a Bíblia nos diz sobre este assunto. Então, se você tem a sua Bíblia em suas mãos, se não, pegue a sua Bíblia e nós então queremos continuar o nosso estudo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1. E eu tenho uma apostilha que vocês podem acompanhar esse estudo. Então, na introdução eu coloquei aqui, em nossa primeira lição, estudamos sobre o Deus que criou a família, vendo verdades importantes que encontramos apenas na primeira página da Bíblia. Aprendemos que Deus é eterno, criador, soberano, poderoso, pessoal, triuno, amoroso, justo e perfeito. Em nosso estudo hoje, veremos que, sendo que a família é a ideia de Deus, cada membro da família é criado à imagem de Deus. Agora, o que significa ser criado à imagem de Deus? Nós veremos o que a palavra de Deus nos ensina sobre este assunto. Então, Gênesis capítulo 1, olhando aqui em versículos 26 e 27, como Deus criou o homem e a mulher. Nós já vimos a criação dos céus e da terra, em Gênesis capítulo 1, até o versículo 25. Agora no verso 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, a sua imagem, diz o texto, a sua semelhança.
Coloquei aqui de toda a sua criação, somente o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, foi criado à imagem de Deus. E quando falamos a imagem de Deus, temos que entender que Deus é um ser pessoal. Deus, como um ser pessoal, ele tem a capacidade de pensar, ele tem a capacidade de sentir e ele tem a capacidade de agir. E nós, então, fomos criados à imagem de Deus e veremos que Deus fez o homem como um ser pessoal. Gênesis capítulo 1 e verso 26, por exemplo, nós podemos ver que Deus tem essa capacidade de pensar. Aqui diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então, nós podemos ver deste versículo que Deus possui intelecto, capacidade de raciocinar, de pensar em como fazer o ser humano à sua imagem. Ele exerceu inteligência ao pensar na criação do homem e da mulher à sua imagem. Agora, olhando aqui em Gênesis capítulo 2 e versículo 19 e 20, nós podemos ver que Deus também deu a Adão essa capacidade de pensar. Diz em Gênesis 2 e 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Então, Deus deu a capacidade a Adão de poder dar nome aos animais, dar nome às aves. Então Deus, criando o homem à sua imagem pessoal, deu inteligência ao homem para poder dar nome aos seres viventes. Deus não somente possui a capacidade de pensar, mas ele também tem emoções. Nós lemos em Gênesis 4 e versículo 4, falando que Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Esses dois vieram trazer suas ofertas ao Senhor. E lemos em verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então nós podemos ver desse texto que Deus é um ser pessoal que possui emoções, pois ele agradou-se da oferta de Abel. E Deus deu essa capacidade também ao homem. Voltando um pouco a Gênesis capítulo 2 e versículo 23, quando Deus apresentou a Eva ao Adão, veja o que Adão disse. Nós lemos, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então Deus, sendo um ser pessoal, deu a Adão essa capacidade de sentir emoções, de expressar o seu amor pela Eva. Agora nós podemos até estranhar um pouco esta canção de amor de Adão. Talvez acharemos estranho se o nosso marido, vocês que são esposas, se o seu esposo declamasse uma poesia assim para vocês.
Mas temos que entender que Adão estava feliz, porque ele foi nomeando todos os seres viventes, lemos em verso 20 do capítulo 2, mas para ele não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, quando Deus fez a Eva e o trouxe a Adão, Adão estava super feliz, muito satisfeito com a Eva. E finalmente Deus tinha dado, digamos, o seu par para ele, uma auxiliadora idônea a ele. E então ele se expressou com esta poesia que nós encontramos em verso 23, expressando os seus sentimentos, a sua emoção, o seu amor pela Eva. Deus tem capacidade de pensar, de sentir, mas Deus também tem capacidade de agir. Ele é um ser pessoal. E nós lemos então em Gênesis capítulo 1, olhando em versos 3 a 25, nós podemos ver a capacidade que Deus tem de agir. Ele é um ser pessoal. Então lemos em verso 3 do capítulo 1. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6, disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E nós lemos no final do verso 7, assim se fez. Verso 9, diz também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E você pode continuar lendo todo o relato da criação em Gênesis capítulo 1, e nós podemos ver claramente que Deus, como um ser pessoal, tem essa capacidade de agir. Deus falou, aconteceu, assim se fez, diz o texto. E Deus deu essa mesma habilidade para o ser humano. Em Gênesis 2 e 24, por exemplo, nós lemos, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus, criando o homem à sua imagem pessoal, o deu essa capacidade de agir. Adão, então, podendo unir-se a Eva, a sua mulher, em casamento, para formar, então, uma família. Então, Deus, Ele fez o homem à sua imagem pessoal, podendo pensar, sentir e decidir. Mas Deus também fez o homem à sua imagem moral. Vejamos aqui em Gênesis capítulo 1 e versículo 31. Depois que Deus havia feito toda a criação, nós lemos em verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então podemos ver desse texto que Deus, sendo um ser moral, Ele tem a capacidade de fazer o bem. Deus faz o bem. Ele sabe discernir entre o certo e o errado. E Deus também deu essa capacidade a Adão. Em Gênesis capítulo 2 e versículo 16 e 17, vejamos o que nos diz o texto. O Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Então, nós podemos ver que Deus também deu a capacidade moral ao homem. Deus deu a Adão essa capacidade de fazer o bem, de discernir entre o certo e entre o errado. E mais uma coisa que queremos ver hoje: Deus então nos fez a sua imagem pessoal, Deus nos fez a sua imagem moral, podendo fazer o bem, discernindo entre o certo e o errado, e Deus também nos fez a sua imagem espiritual. Interessante o que diz em Gênesis capítulo 3 e versículo 8. Nós lemos as seguintes palavras: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Adão e Eva então tinham esse privilégio de ouvir a voz do Senhor Deus. Diariamente o Senhor Deus andava, diz o texto, pelo jardim. E Adão e Eva então tinham esse privilégio de ouvir a voz do Senhor. Agora Deus, o nosso Deus, nós vimos na semana passada, na última lição, o nosso Deus é triuno, 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, eles vivem em comunhão eterna. E este Deus que vive em comunhão eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, criou o homem à sua imagem espiritual para poder ter comunhão com Ele. Nós sabemos que Deus é Espírito. Jesus diz isso em João capítulo 4, ele diz: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito e Ele criou o ser humano, Ele nos criou corpo, alma e espírito. Nós lemos isso em diversos textos na Bíblia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, é um desses textos, que deixa muito claro que Deus, sendo espírito, Ele nos fez corpo, alma e espírito, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Interessante, um dos discípulos do Senhor Jesus, o nome dele era João, ele escreveu algo muito importante em 1 João, capítulo 1 e verso 3. João diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o grande privilégio, sendo criados à imagem espiritual de Deus, nós então podemos ter comunhão com Ele. Então, finalizando o nosso estudo hoje, eu coloquei aqui para pensar. Que maravilha saber que cada pessoa em nossa família é criada à imagem de Deus. Algo singular. Pode ser brasileiro, americano, chinês, alemão, italiano, qualquer outra nacionalidade, não faz diferença. Somente o ser humano foi criado à imagem de Deus. Fomos criados à imagem pessoal de Deus, com intelecto, sentimento e vontade. Fomos criados à imagem moral de Deus, para poder discernir entre o certo e o errado. E fomos criados à imagem espiritual de Deus, para poder ter comunhão com Ele.
Agora vem uma pergunta. Você conhece este Deus que nos fez à sua imagem? Você conhece Ele? Você anda com Ele? Você pode conhecer este Deus através de Cristo, o Filho de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Cristo e somente em Cristo nós podemos experimentar de maneira plena a imagem de Deus na família. Que maravilha! Que verdade preciosa que o nosso Deus fez o homem e a mulher à sua imagem. Reflita sobre esta verdade. E no próximo estudo nós queremos continuar aqui em Gênesis, no início da Bíblia, e ver o propósito de Deus para a família. Até o próximo estudo.